Eu sempre achei que o som mais bonito do mundo seria o da família comemorando uma boa notícia. Risada, prato batendo, alguém gritando sério, no meio da sala. Nunca imaginei que, na noite em que eu finalmente carregava essa boa notícia dentro de mim, o som que ia me acompanhar seria outro, a voz do meu marido me chamando de traidora. Mas não foi assim que começou. Começou com uma cidade grande e uma mulher do interior tentando fingir que dava conta de tudo. Eu sou a Lívia. Tenho 30 e poucos anos, nascida em uma cidadezinha do interior de Minas, daquelas que todo mundo se conhece e o bar da praça vira ponto turístico sem nunca ter mudado o letreiro. Casei com o Caio quando tinha acabado de entrar na casa dos 20. Ele, engenheiro civil. Eu, arquiteta. A gente se conheceu numa reforma de igreja antiga e, desde o começo, todo mundo falava que combinava. Ele cuidava de coluna, eu cuidava de fachada. A piada era boba, mas a gente ria mesmo assim. Depois de um tempo, veio aquele passo que todo mundo espera. E aí, os filhos? No começo era divertido responder daqui a pouco. Estamos curtindo só nós dois. Essas coisas que casais novos falam. Só que daqui a pouco virou ano que vem. E ano que vem virou já era para ter vindo. Foram quase 3 anos de tentativa silenciosa. Aplicativo de ciclo no celular, tabela na porta da geladeira, exame, consulta, aquele tipo de intimidade estranha em que médico sabe mais do seu casamento do que sua própria família. Todo mês a mesma cena, eu no banheiro, esperando descer. E quando descia, eu respirava fundo, enfiava o choro na garganta e fingia que era só TPM. Caio era um bom marido. Leal, trabalhador, um pouco cabeça dura, mas carinhoso. Só que ele carregava o negócio que eu fingia não ver, o medo enorme de ser menos que o irmão mais novo. O Gustavo, o filho que sempre dava certo. O que passou em federal, o que abriu empresa, o que não demora para dar neto, como o sogro vivia repetindo. Eu sabia que doía nele. Só não imaginava o quanto. Quando a construtora onde eu trabalhava me chamou para liderar a restauração de um hotel histórico em Salvador, foi como se abrisse uma janela num quarto abafado. Era o tipo de projeto que a arquiteta sonha a vida inteira. Prédio antigo, tombado, dinheiro envolvido, imprensa, tudo. O contrato pedia que eu passasse um bom tempo lá, indo e vindo, acompanhando obra, reunião, cliente, essas coisas. Vai, Lívia, o Caio disse, no sofá da nossa sala simples, em Goiânia, mexendo na aliança com aquele jeito ansioso dele. Você sempre quis uma coisa grande assim. Não é porque a gente tá tentando ter filho que sua vida parou. Eu abracei ele com força, tentando acreditar que aquilo era verdade, que a minha vida podia andar sem levar tudo junto pendurado no pescoço. Salvador me recebeu com calor grudando na pele, buzina, mar do lado, cheiro de comida saindo de portinha estreita. Eu ficava num apart-hotel perto do centro histórico, um lugar meio impessoal, mas com uma vista bonita de telhado antigo e céu azul. Meu chefe, o Dr. Augusto, era daqueles arquitetos que parecem ter saído de documentário, barba grisalha, óculos redondo, camisa de linho, jeito tranquilo de quem já viu muita coisa desabar e muita coisa ser levantada de novo. Eu vivia na obra. Madrugava em reunião. Passava horas discutindo se a janela mantinha o formato original ou podia abrir mais 1 centímetro para entrar luz, se o piso aguentava o fluxo de gente, se o elevador antigo ia ficar só de enfeite ou ter função. Eram dias longos, noites curtas, muito e-mail, muita planta, muita gente dando opinião. Até que o meu corpo começou a sussurrar uma coisa que eu demorei a ouvir. Primeiro veio um enjoo discreto, aquele mal-estar torto que bagunça a manhã. O cheiro de café preto do corredor, que sempre me dava vontade de pegar uma xícara, começou a me embrulhar o estômago. Depois, o cansaço. Dava 9 da noite e eu sentia como se tivesse virado concreto. Eu me pegava chorando vendo propaganda de remédio na televisão do quarto, sem nenhum motivo que fizesse sentido. Na minha cabeça, era só exaustão. Andar de capacete em Salvador ao sol de meio-dia não é para qualquer um. E eu me agarrava nessa explicação como se fosse boia. Até que um dia, mexendo nas anotações do aplicativo no celular, eu percebi que algo não batia. A tal visita mensal estava atrasada mais do que o normal. Eu fiquei parada em pé no meio do quarto, com a toalha enrolada no cabelo,
o ar do ar-condicionado batendo no rosto, contando dias com o dedo. Recontando, tentando achar onde eu tinha errado. Mas a soma caía sempre no mesmo lugar, atraso. Comprei o teste numa farmácia de esquina, aquelas que parecem ter tudo amontoado junto. Remédio, biscoito, palha de aço, brinquedo barato. Entrei. Peguei o teste mais simples. Paguei em dinheiro como se estivesse fazendo algo proibido. Voltei pro quarto com a sacolinha amassada na mão. No banheiro, sentei na tampa fechada da privada e fiquei olhando a embalagem, como se fosse explodir. Eu tinha visto aquele ritual tantas vezes antes, sempre terminando da mesma forma, um tracinho só, silêncio, frustração dobrada em guardanapo e jogada no lixo. Dessa vez, as mãos tremiam mais. Fiz o que tinha que fazer. Deixei o teste apoiado na pia e virei as costas, como se não olhar pudesse atrasar o resultado. Me forcei a arrumar a cama, dobrar a toalha, qualquer coisa. Quando finalmente voltei, as 2 linhas já estavam lá, nítidas, firmes, impossíveis de ignorar. Eu sentei no chão de azulejo frio, encostei as costas na parede e comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. Não era aquela alegria de comercial de fralda. Era uma mistura de alívio, pânico, gratidão e medo. Eu passei os dedos sobre as linhas, como se pudesse borrar e ver se era verdade mesmo. Calma, Lívia, eu repetia para mim mesma. Respira. Confere. No dia seguinte, acordei cedo e fui até uma clínica de saúde feminina indicada pela recepção do hotel. Pequena, discreta, cheia de mulher com olhar cansado e bolsa no colo. Uma médica de pele negra, voz calma e sorriso firme me atendeu. Doutora Sônia. Ela confirmou o que o teste já tinha gritado para mim. Gravidez em andamento. Tudo parecia estar no lugar. Quando ela falou uma estimativa do tempo de gestação, eu senti uma coisa estranha percorrer o corpo. Pela conta dela, eu tinha engravidado mais ou menos na época daquele fim de semana em casa, antes de vir para Salvador. Aquele último domingo preguiçoso, macarrão feito às pressas, a gente rindo de besteira na cozinha, tentando fingir que não estava fazendo conta de calendário. Eu saí da consulta abraçada aos exames como quem carrega uma carta de amor. Andei pelas ruas apertadas do centro segurando o papel contra o peito. A vontade era ligar pro Caio na hora, colocar o celular no viva voz e gritar: deu certo! Mas tinha algo em mim que queria mais. Queria olhar para ele, ver o rosto, a surpresa, as lágrimas, tudo. Depois de tanto tempo sonhando, parecia errado contar uma coisa tão grande por ligação. Então eu decidi guardar. Por uns dias. Só até o Natal. Ele ia passar as festas na cidade dos pais, uma cidadezinha de Goiás, daquelas com igreja matriz na praça e fogos improvisados na virada do ano. A gente tinha combinado que eu sairia de Salvador, chegaria direto lá, e seria aquela confusão boa de casa cheia, almoço andando junto com café, criança correndo, gente falando alto, televisão ligada no volume máximo. Eu comecei a planejar a revelação como se fosse projeto de trabalho. Comprei 3 testes de marcas diferentes, só para ter certeza, e guardei todos. Encomendei uma caixinha pequena numa lojinha de artesanato, perto do Pelourinho, cheia de florzinha de tecido e rendinha. Dentro, eu ia colocar os testes, um papel escrito com letra bonita e talvez uma foto dos exames. Toda noite, antes de dormir, eu imaginava a cena. Eu chegando, puxando o Caio para a cozinha, fechando a porta, entregando a caixinha e vendo o jeito que os olhos dele iam brilhar. Eu via a mãe dele chorando, o pai batendo nas costas, o irmão fazendo piadinha, a família toda se juntando para escolher nome. A gente merecia esse momento. O problema é que a vida não se importa muito com o que a gente acha que merece. Meu voo saía de Salvador para Goiânia numa tarde abafada alguns dias antes da ceia. Eu cheguei no aeroporto cedo demais, com medo de perder o horário, com a caixinha no fundo da bolsa, enrolada num pedaço de pano como se precisasse de proteção extra. O avião decolou no horário, até adiantou. Eu ficava olhando pela janelinha, imaginando o caminho de carro até a casa dos sogros, a estrada cercada de mato, os postos com cheiro de pastel e fritura, as cidades passando devagar. Caio me mandou um recado de áudio quando eu ainda estava no saguão, antes de embarcar. A voz dele vinha alta, barulho de panela de fundo,
a mãe falando alguma coisa sobre tempero. Amor, tá tudo pronto aqui. Minha mãe fez aquele doce de banana que você gosta. Meu pai tá empolgado com o jogo de truco depois da ceia. Vem logo. Tô contando os minutos. Eu ouvi aquele tô contando os minutos pelo menos 5 vezes na fila de embarque. Cada vez, meu peito esquentava um pouco mais. Quando o avião pousou adiantado, eu achei que era sinal. Cheguei em Goiânia com o céu avermelhado de fim de tarde. O ar mais seco, aquela sensação familiar de estar perto de casa. Peguei o carro alugado e segui pela estrada até a cidadezinha dos sogros. O caminho eu já sabia de cor. Porteira aqui, posto de gasolina acolá, uma igreja isolada no meio do nada. Minha cabeça ia longe, desenhando a vida nova, o berço, o quarto, as mudanças. Estacionei na frente da casa da família, dele com o coração disparado. Era uma casa antiga, térrea, varandinha cheia de planta em lata reaproveitada, luz de Natal piscando torta no telhado. O som de rádio tocando modão vinha lá de dentro, misturado com cheiro de comida, algo frito com alho, cebola puxada no óleo, cheiro de casa de mãe. O carro do Caio já estava lá, parado de lado na calçada. Eu vi a caminhonete do pai dele, o carro do irmão. Respirei fundo, peguei as sacolas com lembrancinhas que tinha comprado em Salvador, imã de geladeira com desenho do elevador Lacerda, uma garrafa de pimenta, um pano de prato bordado, e ajeitei a bolsa no ombro, sentindo o peso da caixinha escondida. O portão da frente, como sempre, estava encostado, nunca trancado. Naquela casa se batia palma e entrava. Porta fechada é casa triste, a sogra vivia repetindo. Entrei devagar, ouvindo o barulho das conversas vindas lá de dentro. Passei pela varanda, pela sala com sofá antigo e foto de casamento deles em cima da estante, e fui seguindo o som das vozes até o corredor que levava à cozinha. Foi quando eu ouvi meu nome. A Lívia tá estranha tem tempo. A voz do Caio veio clara, cortando o barulho de panela e talher. Ele não estava gritando. Isso doeu mais. Eu parei no meio do caminho. As sacolas escorregaram um pouco da minha mão. Eu me encostei na parede, sem nem entender por quê. Estranha como, filho? Era a sogra, a dona Neide, com aquele jeito doce de quem sempre tenta ver o melhor. Houve uma pausa. Eu ouvi um copo sendo colocado na mesa, talher raspando o prato, o ventilador girando no teto da cozinha. Distante, escondendo coisa de mim, o Caio respondeu. Já faz um tempo. Ela foi para Salvador e é como se tivesse ido para outro planeta. Quando a gente fala pelo telefone, parece que tá sempre com pressa, sempre com culpa na voz. Culpa. Eu fechei os olhos. Senti o coração dar um salto estranho. Caio, ela tá trabalhando demais. Meu filho, a voz do sogro, seu Raimundo, entrou na conversa, séria, mas sem drama. Obra grande, outra cidade, é puxado. Não é só isso, ele insistiu. Ela vive falando desse tal doutor Augusto. Ah, porque o Augusto acha isso. O Augusto decidiu aquilo. O Augusto me mandou parar mais cedo. É ele pra cá, ele pra lá. Ela praticamente mora com esse homem há meses. E agora? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para dar um soco em alguém. Quem levou fui eu. Agora eu descobri que ela tá grávida. Naquele instante, o corredor girou. Eu me apoiei na parede com as 2 mãos, sem conseguir puxar o ar direito. A caixinha pareceu ficar mais pesada dentro da bolsa. Como assim, grávida? A sogra perguntou, num fio de voz. Na cabeça dela, na deles, era uma notícia para soltar rojão. Para mim, naquele tom, veio como sentença. Eu vi, mãe. A voz do Caio endureceu. Vi o extrato do cartão que a gente usa junto. Tem 3 cobranças de uma clínica em Salvador. Tudo consulta de pré-natal. E ela não me falou nada. Nada. A dona Neide demorou alguns segundos para responder. Filho, às vezes ela queria te contar pessoalmente. Ué, você falou que vinha pra cá pro Natal. Às vezes era surpresa. Surpresa. Ele quase riu. Um som seco. Sem graça. Surpresa é bolo, mãe. Grávida ela tá tem um tempo e eu não toquei nela faz mais de mês. Faz bem mais. Quem você acha que é o pai? Eu não sou.
Eu escutei aquilo e foi como se alguém tivesse puxado um tapete debaixo de mim. Eu ainda estava em pé, mas o chão tinha sumido. A mão que segurava as sacolas afrouxou. Eu vi, de relance, o pano de prato bordado escorregar e bater no chão. O barulho deve ter sido abafado pelo rádio, pelo ventilador, pelo próprio absurdo daquela conversa, porque ninguém reagiu. Por um segundo, eu cogitei entrar na cozinha. Aparecer ali mesmo, com o rosto molhado de lágrima, jogar tudo na mesa e gritar tá maluco. Mas eu não consegui mover os pés. Você tá dizendo que a Lívia... O sogro começou, engolindo a palavra traiu. Eu tô dizendo que faz tempo que ela se afasta de mim, que vive ocupada demais para vir para casa, que fala desse chefe como se ele fosse a única pessoa do mundo, e que agora tem consulta de gestante numa cidade onde eu não tô. Ele retomou o fôlego. Se esse bebê fosse meu, ela teria me contado, teria vindo correndo, teria me chamado. Ia fazer festa, não esconder em outra cidade. Eu queria gritar, eu tô aqui, Caio. Eu vim, antes da hora. Vim justamente para isso. Mas minha voz não saía. Em vez disso, o que veio foi uma raiva calma, que nascia junto com a dor. Eles continuaram falando. A sogra tentando encaixar lógica em cima de carinho. Filho, você tá magoado. Tá se sentindo para trás por causa do Gustavo ter falado de filho primeiro, eu sei. Mas não acusa a Lívia assim sem. Eu não tô inventando, ele cortou. Eu tô ligando os pontos. Falta de intimidade, distância, clínica de mulher em Salvador. E esse chefe cheio de delicadeza. A senhora queria que eu pensasse o quê? Silêncio. Até o rádio pareceu abaixar o volume sozinho. E o que você pretende fazer? O sogro perguntou, num tom meio perigoso, meio cansado. A resposta veio sem tremor, sem hesitação. Eu já fui no advogado. Assinei papel para separar. Só falta entregar. E eu quero que ela receba aqui, hoje, na frente de todo mundo. Quero que ela saiba que eu não sou bobo, que eu não vou criar filho de outro, que eu não vou fingir que tá tudo bem enquanto ela ri com esse cara em Salvador. Meu corpo gelou. Uma parte de mim pensou em tropeçar de propósito, bater a panela, derrubar as sacolas, qualquer coisa que interrompesse aquilo. Outra parte só queria desaparecer. Meu celular vibrou dentro da bolsa, me trazendo de volta pro corredor. Por reflexo, peguei. Era uma mensagem dele. Chega que horas? Aqui tá tudo pronto. Vem com calma. Te amo. Eu li aquele te amo escrita com a mesma mão que tinha acabado de assinar um pedido de divórcio por suspeita de traição. Algo dentro de mim quebrou num lugar que não tem conserto fácil. Os dedos se mexeram sozinhos. Sem pensar em estratégia, em qualquer coisa, eu digitei. Voo atrasou, amor. Deve demorar mais um pouco. Comecem sem mim, tá? Um beijo. Ouvi o som da mensagem chegando lá dentro. A voz dele leu em voz alta, como se estivesse provando pro mundo que eu era culpada até quando mentia. Olha aí, ó. Ela diz que o voo atrasou. Deve estar na casa dele, desse doutorzinho, ganhando tempo. O tom dele tinha um desprezo que eu nunca tinha escutado quando ele falava de mim. A resposta dele apareceu na tela em seguida. Tudo bem. Chega com cuidado. Era tão normal, tão parecido com qualquer conversa nossa, que deu vontade de rir de nervoso. Ele ia me receber com um abraço, logo depois, com um envelope frio. Um papel fechando uma história que nem tinha tido chance de se defender. Eu voltei pelo corredor sem fazer barulho. Passei pela sala olhando pro chão. Empurrei o portão com cuidado e saí para a rua como se estivesse fugindo de uma casa em chamas. O céu estava bonito. O cheiro de comida vinha das outras casas. Alguém soltava fogos antes da hora no fim da rua. O mundo seguia, como se nada estivesse acontecendo. Dentro do carro, com a porta fechada, o silêncio pareceu alto demais. Eu apoiava a testa no volante, sentindo a respiração falhar, o peito doer, o enjoo misturado com revolta. O telefone estava na minha mão antes mesmo de eu decidir o que fazer. Eu disquei o número da única pessoa que poderia entender o tamanho do absurdo sem procurar desculpa pro Caio. A Ana, minha amiga de faculdade, madrinha do nosso casamento, uma das poucas que conhecia nossas tentativas frustradas de engravidar. Ela atendeu rápido,
a voz já preocupada. Lívia, tá tudo bem? Você não ia estar no avião? Não tô mais no ar, não. Minha voz saiu rouca, cortada. Tô parada na frente da casa do meu marido, ouvindo ele dizer para a família dele que eu tô esperando o filho do meu chefe. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um palavrão que eu não vou repetir e um suspiro longo. Conta devagar, ela pediu. Sem pular nada. Eu contei. O voo adiantado, o corredor, a conversa, as palavras não toquei nela faz tempo. A clínica, o plano de entregar papel na frente de todo mundo como se eu fosse uma estranha que ele queria envergonhar. Fui falando e uma parte minha observava de fora, pensando se eu estivesse ouvindo isso num vídeo, eu ia achar exagero. Mas não era roteiro. Era a minha vida. Quando terminei, a Ana ficou alguns segundos quieta. Eu podia imaginar ela andando pela sala, mão no cabelo, sobrancelha franzida. Ouve o que eu vou te dizer, tá? Ela puxou o ar. Você tem 2 caminhos agora. Ou você entra nessa casa, deixa ele te entregar esse papel na frente de todo mundo e ainda tenta se explicar pra gente que já foi contaminada pela versão dele. Ou você some por uns dias, se reorganiza, pega tudo que tem de prova, junta mais, e volta quando você estiver pronta para encarar isso do jeito certo. Do seu jeito. Não do jeito dele. Eu fechei os olhos. Aquele do seu jeito reacendeu algo dentro de mim que ele ainda não tinha conseguido matar. Por quê? Até aquele momento, eu só tinha reagido ao que a vida jogava em cima. A falta de gravidez, ao convite pro projeto, as exigências da obra, a insegurança dele. Pela primeira vez, eu via uma chance de tomar as rédeas, nem que fosse por raiva. Prova. Eu repeti, com a voz mais firme. Eu tenho os exames da doutora. Tenho a data da gestação. Tenho tudo. Então pega o que falta. A Ana completou. Registro de consulta, relatório da médica, qualquer coisa que mostre que a conta fecha com vocês 2, e não com esse filme que ele criou na cabeça. Se ele quiser tratar sua vida como julgamento, que pelo menos você entre na sala com o processo embaixo do braço. Eu encostei a mão na barriga ainda discreta, ali, no silêncio do carro, em frente à casa onde eu achei que fosse anunciar o milagre, e acabei ouvindo uma condenação. Ana, sussurrei. Eu não sei se quero esse casamento depois disso. Você não precisa decidir isso hoje. A voz dela veio mais leve, mas firme. Hoje você decide só uma coisa: se você vai ser esmagada pela história que ele inventou, ou se vai construir a sua. O resto você vê depois. Com calma. Com o advogado. Com o terapeuta. Com quem for. Mas não deixa ele te transformar em personagem da paranoia dele. Eu olhei mais uma vez para a fachada da casa dos meus sogros. A luz de Natal piscava, teimosa, como se fosse continuar brilhando mesmo depois de todo mundo apagar. Lá dentro, ele devia estar andando de um lado para o outro, cheio de certeza, acreditando que tinha entendido tudo. Um fio de frieza atravessou minha coluna. Não era gelado de medo, era de decisão. Virei a chave do carro. Dei marcha a ré devagar, como se cada centímetro fosse uma despedida da vida que eu tinha até ali, e entrei de novo na estrada, na direção oposta. Eu não ia ser servida de surpresa na festa de ninguém. Se o Caio tinha decidido me julgar sem ouvir, então eu ia voltar. Mas como acusada que chega de cabeça baixa, não. Eu ia voltar como alguém que traz tudo documentado, linha por linha, até ele não ter mais onde se esconder da própria injustiça. Naquele momento, sem dizer em voz alta, eu escolhi minha forma de vingança, a verdade, organizada em pastas. E a partir dali, nada mais seria simples. Quando deixei a rua dos meus sogros para trás, a cabeça parecia um quarto revirado, tudo fora do lugar, cada pensamento trombando com outro. A estrada já conhecia meus silêncios. Mesmo assim, naquele dia, ela parecia maior, mais vazia, como se soubesse que eu estava indo embora não só da casa deles, mas de uma vida inteira que eu tinha construído com as próprias mãos. Eu encontrei um hotel simples na beira da rodovia, daqueles que parecem ter parado no tempo. Parei no estacionamento de terra batida e fiquei alguns minutos dentro do carro, sentindo o motor desligado vibrar no peito como um coração cansado. Lá dentro, na recepção, a moça me ofereceu um quarto com vista para nada. Só um terreno baldio,
umas árvores tortas e o céu escuro. Perfeito. Eu não precisava de vista. Precisava de silêncio. Entrei, larguei a bolsa na mesinha e sentei na beira da cama. Não chorei. Era como se o corpo tivesse decidido economizar lágrimas, guardando para quando doer de verdade. No meu colo, aquela caixinha que eu tinha preparado com tanto cuidado parecia agora um objeto de outra vida, como fotografia de casamento depois da separação. Eu encostei a mão nela, sem coragem de abrir. Alguma coisa dentro de mim repetia: não volta lá, Lívia. Ainda não. Respira. Pensa. A noite foi longa. Eu encarei o teto. Ouvi gente passando pelo corredor. Ouvi um caminhão acelerando na estrada. Ouvi meu próprio coração dando pancada forte. A cada pensamento que surgia, eu imaginava a mesma cena. O Caio entrando na cozinha com aquele papel dobrado, chamando todo mundo para ver, me entregando o envelope como se eu fosse uma desconhecida. Eu quase podia ouvir a frase que ele diria. Eu descobri a verdade. Mas a verdade não era aquela. No dia seguinte, antes mesmo de o sol esquentar, eu já estava no telefone com a doutora Sônia. Falei devagar, com a voz firme, sem inventar desculpa. Contei o que tinha acontecido, ou pelo menos, a parte que cabia à medicina. Ela ouviu tudo em silêncio. Era o tipo de silêncio que não julga, só escuta. Quando terminei, ela respirou fundo. Lívia, não sei o que está acontecendo no seu casamento, mas eu posso te ajudar com o que é objetivo. Me dá umas horas, eu deixo tudo preparado. Relatório, datas, ultrassom, laudo. Se você quiser pegar hoje, pode vir. Agradeci. E antes de desligar, ela disse uma última coisa. E, por favor, cuide da sua cabeça. Essas situações machucam mais que exame ruim. Só essa frase quase abriu uma porta dentro de mim. Voltar a Salvador naquele mesmo dia tinha uma mistura de dor e alívio. O aeroporto estava cheio, mas ninguém me conhecia. Era bom sumir no meio de gente que não fazia ideia da minha história. No avião, encostei a testa na janela e deixei o vento bater. Quando a cidade apareceu lá embaixo, com o mar brilhando e os telhados misturados como peças de quebra-cabeça, eu senti uma coisa inesperada. Era como voltar para um abrigo. Na clínica, a doutora Sônia me recebeu numa sala pequena, com cheiro de protetor solar e ar-condicionado fraco. Ela colocou a pasta grossa na minha mão, cheia de papéis com datas, gráficos, assinaturas e a confirmação do que eu já sabia. A minha gravidez tinha começado lá atrás, no fim de semana em que o Caio e eu tínhamos nos entendido pela última vez. Foi ela quem tocou no assunto que eu não conseguiria dizer sozinha. Se seu marido duvida, isso é sobre ele, não sobre você. Aquelas palavras ficaram ecoando enquanto eu andava pela rua depois da consulta. O sol estava forte, mas eu sentia um frio estranho. A confiança que eu tinha no Caio, naquela altura, parecia um tecido puxado por tantos fios que já dava para ver o buraco no meio. No hotel, de volta ao quarto, organizei tudo em cima da mesa. Exames impressos, ultrassom com data marcada, comprovantes das consultas, relatório da doutora, e a pasta onde eu ia guardar tudo isso. Só de olhar para aquela papelada toda, eu sentia a respiração ajeitar no peito. Não era alegria. Era firmeza. Era saber que eu tinha chão, mesmo que ele tivesse tentado arrancar. Foi quando me lembrei do Dr. Augusto. Eu não queria ligar para ele. Parecia constrangedor até pensar. Mas eu sabia que, do ponto de vista prático, ele era peça importante. Não porque tivesse feito algo, mas porque o Caio tinha construído a paranoia inteira em cima da imagem dele. Pensei por uns minutos antes de ligar. Tremi ao apertar o botão verde. E quando ele atendeu, a voz dele veio carregada de preocupação. Lívia, aconteceu alguma coisa. Você sumiu ontem. Eu respirei fundo e contei, dessa vez do começo ao fim. A gravidez, o voo adiantado, a conversa no corredor, a acusação, o divórcio que eu só descobri porque cheguei cedo demais. Enquanto eu falava, dava para ouvir o silêncio dele ficar mais pesado. Ele acha que... Ele começou. E parou. Meu Deus! Ele acha... Isso? Acha, respondi, tentando não deixar a voz quebrar. Do outro lado, ouvi cadeira arrastando, ou talvez ele levantando da mesa de desenho. Lívia, isso é absurdo. Eu nunca...
Você sabe. Todos no escritório sabem. Minha esposa sabe. Meus filhos. Ele parou de novo, como se tivesse perdido o fôlego. Diga o que eu posso fazer. Qualquer coisa. Eu preparo declaração, agenda, provas do trabalho, o que precisar. Eu fechei os olhos. Não era consolo, mas era justiça. Eu preciso de tudo isso, respondi. E vou precisar da sua esposa também. Ela vai ajudar. Pode contar com a gente. A ligação terminou com ele repetindo: isso é uma injustiça. Como se quisesse me pedir desculpa pelo caos que o Caio tinha criado sozinho. No quarto, sentei na cama e coloquei a mão na barriga. Ainda não dava para sentir movimento, mas havia algo ali, uma presença tranquila que não entendia nada do que estava acontecendo, mas existia. A minha motivação estava ali, respirando junto comigo. 2 dias depois, eu já estava com mais da metade do material na pasta. Declarações do Augusto. E-mails comprovando horários. Prints de reuniões por videochamada com outras pessoas presentes. Assinatura digital de colegas que trabalhavam comigo diariamente. À noite, enquanto eu juntava tudo no computador, meu celular vibrou. Era o Caio. Uma mensagem curta. Você tá bem? Fiquei olhando para aquelas 3 palavras longas como faca. A última vez que ele tinha dito isso antes de tudo desmoronar foi semanas atrás, quando eu estava em Salvador e tinha comentado que estava enjoando muito. Eu apaguei a resposta umas 3 vezes antes de escrever. Estou. Nada além disso. Ele demorou uns 10 minutos e mandou outra. A gente precisa conversar. A garganta fechou. A mão suou. Algo dentro de mim lembrava o tom dele na cozinha quando dizia: eu não sou bobo. A lembrança bateu com força, como se eu estivesse de novo no corredor, com as sacolas escorregando da mão. Eu respondi: a gente vai conversar. Mas não agora. Ele tentou. Eu fiz besteira. Eu sei. Só quero te ver. Eu bloqueei aquela notificação do visor antes que o coração me fizesse fraquejar. Ele doía, mas não mandava em mim. Não mais. Naquele mesmo dia, liguei para um escritório de advocacia em Salvador. A advogada que me atendeu, doutora Clarice, ouviu meu caso inteiro sem interromper. Quando terminei, ela me disse algo que grudou na minha cabeça. Você não está lutando só contra uma acusação. Está lutando contra o estrago que isso fez na sua dignidade. Então vamos fazer do jeito certo. Sem pressa, mas com direção. E foi assim que eu descobri que justiça, quando a pessoal vira espécie de combustível, não te dá alegria, mas te faz continuar andando. Passei mais 3 dias recolhendo provas, revisando agendas, imprimindo documentos. A pasta ficou pesada, cheia, quase transbordando. Era engraçado. O peso dela parecia exatamente o peso que eu carregava no peito. Só que aquele eu conseguia colocar na mesa. Na última noite, em Salvador, antes de voltar, eu olhei pela janela do hotel. Os telhados estavam iluminados por luzes amarelas, o vento soprava vindo do mar, e a cidade fazia aquele barulho de sempre, um zumbido cheio de vida. Ali, segurando a pasta contra o peito, eu entendi algo com clareza dolorida. Eu não estava fazendo tudo aquilo para provar que era inocente. Eu estava fazendo para provar que ele estava errado em duvidar. E existe uma diferença enorme entre essas 2 coisas. Quando fechei a mala, senti como se estivesse fechando uma porta dentro de mim também. A mulher que saiu apressada da casa dos sogros, arrasada, traída, confusa, não era a mesma que estava prestes a voltar. Eu queria justiça, sim. Mas, acima disso, eu queria recuperar a minha própria narrativa. A verdade, organizada em pastas, tinha se tornado minha arma. E eu já sabia que, quando voltasse, nada seria como antes. Nem para mim, nem para o Caio, nem para ninguém que tivesse escutado aquela conversa na cozinha. No fundo, eu sentia que a parte mais difícil ainda nem tinha começado. Voltar para Goiás depois daqueles dias em Salvador parecia diferente, como se eu estivesse atravessando a mesma estrada de antes, mas com outro corpo, outra pele, outro jeito de respirar. Quando o avião pousou em Goiânia, o sol estava forte, aquele calor seco que bate na gente sem pedir licença. Mas, por dentro, eu estava fria, firme.
Preparada. Eu aluguei outro carro, menor, discreto, e coloquei a pasta no banco do passageiro como quem coloca uma criança para viajar, presa pelo cinto, protegida, perto o suficiente para eu ver. Era estranho sentir mais segurança em papéis do que em pessoas, mas era ali que minha verdade estava guardada. A estrada até a cidade dos meus sogros parecia mais comprida do que antes. Aquele caminho que tantas vezes fiz rindo, ouvindo música, contando planos com Caio, agora era só silêncio e memória quebrada. As placas passavam como flashes: padaria Dois Irmãos, chácara da Dona Irene, oficina do Zé Carlos. Tudo igual. Só eu tinha mudado. Quando entrei na cidade, senti algo que nunca tinha sentido ali, uma mistura de saudade e aversão. Saudade do que já fui, aversão do que aquele lugar tinha presenciado sem que eu soubesse. Eu não fui direto para a casa dos sogros, nem para nossa casa antiga. Eu fui para um hotel simples que ficava perto do centro, escondido atrás de umas árvores baixas. Um lugar tão discreto que ninguém que não conhecesse bem a cidade perceberia. Pedi um quarto no fundo, longe da recepção, e deixei a pasta em cima da cama, como quem coloca uma bandeira num território novo. Meu celular tocou assim que eu coloquei a mala no chão. O nome dele brilhava na tela, Caio. Eu respirei fundo, deixei tocar 2 vezes e atendi. Lívia. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Você voltou? Voltei, respondi, sem explicar mais nada. Podemos conversar? Ele perguntou. Rápido demais. Ansioso demais. Eu preciso falar com você. Eu fechei os olhos. A imagem dele na cozinha, acusando, veio inteira. A falta de ar também. Não hoje, respondi. Amanhã. À tarde. Na casa dos seus pais. Com todo mundo lá. Houve silêncio do outro lado. Um silêncio cheio de medo. Todo mundo. Ele repetiu. Todo mundo que ouviu você me acusar. Minha voz estava tão calma que até eu estranhei. A conversa começou na frente deles. Vai terminar na frente deles. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando entender o tamanho daquilo. Tá bem, disse, por fim. Eu estarei lá. Eu desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Passei o resto do dia ajeitando mentalmente tudo o que eu diria no dia seguinte. Cada frase precisava ser precisa, clara, firme. Não por vingança, mas por reparação. Eu não queria que sobrasse margem de dúvida para ninguém. Tomei banho demorado, tentando lavar da pele a sensação de traição que a conversa no corredor tinha deixado. Mas algumas coisas grudentas não saem só com água. Elas ficam ali, espalhadas entre os ossos e a memória. Quando a noite caiu, eu liguei para Ana. Ela atendeu no primeiro toque. Chegou? Ela perguntou, direto. Cheguei. Amanhã vai ser o dia. E você? Ela insistiu. Como tá por dentro? Eu pensei um pouco antes de responder. Não sei se quero reatar. Não sei se quero separar. Mas sei que amanhã vai doer nele o que doeu em mim. Ana ficou alguns segundos em silêncio. Dói menos quando a gente não vai sozinha. Ela disse, tranquila. Vai firme. Mas vai sabendo que, depois da verdade, vem a parte mais difícil, decidir o que você faz com ela. Eu sorri de canto, agradecida. Depois desliguei e deitei de lado, com a mão na barriga. Minha filha. Sim, eu já chamava assim por dentro. Não fazia ideia da guerra que eu estava travando por ela. Por nós. A manhã seguinte amanheceu opaca, com nuvens baixas escondendo o sol. Era como se o tempo tivesse sentido que seria um dia pesado. Eu me arrumei devagar. Calça confortável, blusa clara, cabelo preso num coque simples. Nada chamativo, nada dramático. Só eu, mas mais forte. Coloquei a pasta dentro de uma bolsa maior e apertei a alça no ombro. Antes de sair, olhei para mim mesma no espelho. Era a mesma mulher, mas outra ao mesmo tempo. Aquela que entrou na casa dos sogros para dar uma notícia amorosa tinha ficado para trás. A que ia voltar agora era feita de algo mais firme, quase feroz. Estacionei na frente da casa da família dele poucos minutos antes da hora marcada. A caminhonete do pai estava lá. O carro da mãe também. O do Gustavo. E o do próprio Caio. Só de olhar,
Senti um arrepio subir pela coluna. A mesma luzinha de Natal ainda estava pendurada no telhado, piscando torta, como se não tivesse entendido que o mundo tinha desabado ali dentro. Segurei a alça da bolsa. Respirei fundo 3 vezes e atravessei o portão. A casa estava silenciosa, mas não era silêncio de paz. Era aquele silêncio pesado, cheio de respiração presa, cheio de coisa esperando para acontecer. A dona Neide apareceu primeiro no corredor. O rosto dela era tudo ao mesmo tempo: alívio, dor, vergonha, saudade. Lívia, minha filha, ela começou, abrindo os braços. Eu parei a uma distância educada. Não por falta de carinho, mas por respeito ao que tinha sido quebrado. Ela entendeu. Baixou os braços devagar. Eles estão na sala, disse, com voz baixa. Ele não dormiu direito desde aquele dia. Eu apenas assenti. Caminhei até a sala com passos calculados, um depois do outro, como se cada pedaço de chão me preparasse para o impacto. Quando entrei, todos levantaram a cabeça ao mesmo tempo. O sogro, rígido, parecendo anos mais velho. O Gustavo, tenso, braços cruzados. A esposa dele, sem saber onde colocar as mãos. E o Caio. Ele estava sentado na ponta do sofá, ainda com aquela mesma camisa amarrotada que usava quando estava ansioso demais para pensar em roupa. Ao me ver, levantou de imediato. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse atravessado madrugada chorando ou tentando. Eu parei no centro da sala. Obrigada por terem vindo, eu disse, firme, sem tremor. O Caio abriu a boca, como se fosse falar algo, mas levantou a mão pedindo para ele esperar. Hoje quem fala primeiro sou eu. E o silêncio que se fez ali, pesado, cortante, quase sagrado, deixou claro que ninguém ousaria me interromper. Eu abri a bolsa, puxei a pasta e coloquei na mesa de centro. Ela fez um barulho seco, cheio de destino. Está tudo aqui, eu disse. A verdade. Completa. Linha por linha. E, naquele momento, eu vi nos olhos do Caio o medo verdadeiro, não de perder o casamento, mas de finalmente encarar o que ele tinha feito comigo. A partir dali, nada mais seria leve. E eu estava pronta. A sala parecia menor do que eu lembrava. Talvez fosse o peso da atenção de todos voltada para mim. Talvez fosse a sensação de que aquele espaço, onde tantas vezes eu comi sobremesa depois do almoço de domingo, agora tinha virado uma espécie de tribunal doméstico. O Caio continuava de pé, mãos inquietas, olhar dividido entre o medo e uma vontade urgente de falar alguma coisa. Mas eu mantive a palma da mão levantada, pedindo silêncio, com gentileza, mas firmeza suficiente para ele entender que dessa vez a história seria contada por mim. A pasta estava na mesa de centro, aberta, mas ainda fechada num sentido maior. Era como um coração disposto a se mostrar, mas que precisava ser tocado com cuidado. Eu respirei fundo. Antes de qualquer coisa, eu quero que todos saibam que eu voltei porque mereço ser ouvida. Comecei. A conversa que vocês escutaram naquele dia fez parecer que eu tinha abandonado meu casamento. Mas eu só estava tentando construir uma vida que incluísse tudo que a gente sonhou. O sogro ajeitou a postura na cadeira. A sogra levou a mão ao peito, como quem segura uma dor antiga. O Gustavo parecia desconfortável, como se quisesse estar em qualquer lugar menos ali. E o Caio olhava para mim com um misto de arrependimento e desespero. Eu continuei. Eu vim pro Natal mais cedo porque queria dar a notícia pessoalmente. A melhor notícia que eu já tive na vida. Eu queria que fosse especial. Queria ver o rosto dele quando eu dissesse. Minha voz tremeu por meio segundo, mas eu engoli. Que eu estava grávida. Dona Neide deixou escapar um soluço abafado. O sogro inclinou a cabeça, como se aquela palavra tivesse atravessado um deserto dentro dele. Caio deu um passo à frente. Lívia, ele tentou. Não, eu disse. Calma. Ainda não. Peguei o primeiro envelope da pasta. O barulho do papel sendo puxado ecoou na sala inteira. Aqui, coloquei sobre a mesa, está o laudo da doutora Sônia, da clínica em Salvador. Ela confirma o tempo de gestação. Olhei diretamente nos olhos do Caio. Ele coincide exatamente com o fim de semana em que estávamos juntos em casa. Esse documento mostra quando a gravidez começou. Com precisão. Ele passou a mão no rosto,
como se tentasse afastar a realidade em pedaços. Eu achei que, murmurou, sem terminar. Sim, respondi, sem agressividade. Você achou. Achou sozinho. Achou sem perguntar nada. Achou sem me olhar nos olhos. Achou porque estava com medo, porque estava inseguro, porque confundiu seus fantasmas com a minha vida. O sogro inspirou fundo, como quem leva um soco. Eu puxei mais folhas. Aqui estão os comprovantes das consultas, marcadas sempre em horários compatíveis com o expediente da obra. E aqui, levantei outra folha, os registros de presença do Dr. Augusto, meu chefe. Nesse dia ele estava no Rio, nesse outro estava em reunião com a equipe toda. E aqui as mensagens trocadas com a esposa dele, onde ela confirma nossas reuniões por videochamada. Coloquei tudo na mesa, cuidadosamente, sem pressa. Folha por folha, verdade por verdade. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. Nunca tinha reparado que aquele relógio fazia barulho. Quando terminei de organizar os papéis, olhei para o Caio. Ele parecia menor. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se estivesse encolhido dentro da própria culpa. Lívia, a voz dele saiu baixa, falhada. Eu errei. Eu errei feio demais. Eu fiquei com medo de ser pai. Medo de você não querer voltar para casa. Medo de você estar vivendo uma vida melhor sem mim. E aí? Ele respirou fundo, tremendo. Eu comecei a acreditar nas coisas que eu inventava para mim mesmo. Eu sentia algo se mexer dentro de mim. Não piedade. Não ainda. Era só estranheza. Como se fosse a primeira vez que eu realmente enxergava o Caio não como marido, mas como homem. Com falhas. Com abismos. Com ideias que, se não fossem contidas, viravam tempestade. Dona Neide enxugou o rosto, sussurrando. Meu filho, como é que você não falou com ela? Como é que você não perguntou? Ele fechou os olhos, respirando pesado, porque eu pensei que, se eu perguntasse, ela ia mentir para mim. Essa frase bateu mais forte que qualquer acusação anterior. Eu dei um passo para trás. Senti um frio subindo pelas costas. Então foi isso, eu disse, em voz baixa. Você decidiu que eu mentiria. Antes de me ouvir. Antes de me olhar. Antes de qualquer coisa. Eu estava perdido, ele insistiu. Eu achei que estava vendo sinais. Eu achei que estava protegendo a mim mesmo. Eu me senti diminuído. Comparado ao Gustavo. Comparado a todo mundo. Você sempre foi tão forte. Tão boa no trabalho. Eu pensei que você ia descobrir que eu não era suficiente. As palavras dele ficaram pairando no ar como poeira de obra. Incomodas, inevitáveis, sufocantes. Eu fechei a pasta e a segurei contra o peito. Caio, comecei, com a voz calma, mas firme. Eu não voltei aqui para você se explicar. Voltei para que todos escutassem o que realmente aconteceu. Porque não fui eu quem transformou uma suspeita numa sentença. Foi você. Ele abaixou o rosto. Eu sei. Essa pasta, toquei nela, não existe para te humilhar. Existe para me proteger. Porque, naquele dia, você não só duvidou de mim. Você me condenou. E fez isso com testemunhas. O Gustavo mexeu no queixo, visivelmente desconfortável. A esposa dele segurou sua mão, apertando. O sogro levantou devagar, apoiando as mãos no encosto da cadeira. Lívia, ele disse, eu te devo um pedido de desculpas. Por ter acreditado no que eu ouvi. Eu devia ter te procurado. Devia ter perguntado. Devia ter chamado você. Eu sei que devia, respondi, sem agressão. Mas agora não adianta olhar para trás. A dona Neide enxugou os olhos mais uma vez. Você é da família. A gente devia ter te defendido. Eu respirei fundo. Eu queria muito ainda me sentir parte dessa família. Mas isso vai depender do que acontecer daqui para frente. Todos olharam para o Caio. Era a vez dele. Ele deu um passo à frente. Depois outro. Parou diante de mim, não muito perto, respeitando uma distância que eu mesma tinha construído. Lívia, eu não tenho como desfazer o que eu fiz. Eu magoei você de um jeito que eu nunca vou conseguir justificar. Mas eu quero,
Ele engoliu seco. Quero pedir perdão. Não por hábito, não por desespero. Quero pedir perdão porque eu percebi que te perdi antes mesmo de tentar te entender. Meus olhos arderam, mas eu não deixei a lágrima cair. Perdão não é ponto de partida, eu respondi. É consequência. E eu ainda não sei se consigo chegar lá. Ele baixou a cabeça. A respiração dele tremia como quem segura um choro. Eu quero terapia, Caio disse, subitamente. Quero fazer individual. Quero fazer para mim. Quero entender por que eu fiz isso. Quero entender por que eu me sabotei tanto. E, se você permitir, quero fazer terapia de casal também. Eu fiquei quieta. A sala inteira ficou quieta. O relógio continuava marcando segundos lá atrás. Eu não estou pedindo para você voltar comigo agora, ele continuou. Só quero que você veja o esforço. E, se um dia você quiser tentar, eu vou estar aqui. Mas se não quiser, eu vou entender. Eu respirei fundo, sentindo um peso estranho se acomodar no peito. Não era raiva. Era algo mais complexo. A sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, ele estava realmente sendo honesto consigo mesmo. Mas isso não mudava o que tinha sido quebrado. A decisão ainda não era agora. Eu vou pensar, disse, enfim. Mas até lá, eu preciso de espaço. Eu preciso de tempo. Eu preciso ficar longe de qualquer lembrança daquela noite. Eu preciso respirar sem peso. Caio assentiu, com lágrimas silenciosas. Não tentou me tocar. Não tentou insistir. Apenas respeitou. Esse gesto, simples, tardio, mas real, foi a primeira coisa sincera dele depois de semanas. Antes de ir, acrescentei, eu preciso que você assine um documento. Pedi para minha advogada preparar. É só para confirmar que você reconhece a gestação como sua e que não fará qualquer acusação formal contra mim. Ele nem hesitou. Eu assino. Tudo. Qualquer coisa. Eu assumo o que fiz. Eu passei o envelope. Ele assinou ali mesmo. Depois disso, fechei a pasta, coloquei na bolsa e olhei uma última vez para cada pessoa na sala. Obrigada por me ouvirem. Minha voz saiu suave, mas firme. Eu precisava disso. Virei as costas e caminhei até a porta. Quando segurei a maçaneta, ouvi o Caio dizer, num fio de voz: eu vou te esperar. O tempo que for. Eu não respondi. E saí. Do lado de fora, o ar fresco bateu no meu rosto como um aviso. Essa não é a parte final. É só o começo de um caminho que você ainda vai aprender a andar. E, pela primeira vez em muitos dias, eu senti minha filha mexer. Suave. Como quem diz, eu tô aqui. E eu soube. O que viesse dali em diante, eu não estaria sozinha. Saí da casa da família dele com passos lentos, como quem atravessa um campo depois de um temporal, o chão ainda molhado, o ar pesado, mas a claridade voltando aos poucos. A rua estava quieta. Só as folhas das mangueiras balançando no vento quente da tarde. Eu caminhei até o carro segurando a bolsa como se segurasse minha própria respiração, firme, com cuidado, sem deixar escorregar nenhum pedaço de mim que ainda estivesse frágil. Quando sentei no banco do motorista, o silêncio me engoliu de um jeito diferente. Não era mais o silêncio do choque. Era o silêncio da ressaca emocional, aquele que chega depois que a gente diz tudo o que precisava, mas ainda não sabe o que fazer com o que ficou. Eu respirei fundo, encostei a cabeça no encosto e fiquei alguns minutos parada ali, deixando o corpo entender que tinha sobrevivido ao pior. Minha filha mexeu de novo, suave, como se acompanhasse meu ritmo, como se me chamasse de volta pro presente. Eu sei, murmurei, passando a mão pela barriga. A gente vai ficar bem. Um passo por vez. No hotel, tirei a pasta da bolsa e coloquei em cima da mesa, ainda fechada. É curioso como um objeto tão pequeno pode carregar uma história inteira, e como às vezes a gente só percebe isso quando coloca na frente, iluminado pela luz amarela de um quarto simples. Tomei banho demorado, vesti roupa larga e sentei na cama com as pernas cruzadas. Senti o corpo pedir descanso, mas a mente não aquietava. O encontro com a família dele tinha sido necessário, forte, correto. Mas ele abriu portas que eu ainda não sabia se queria atravessar. Eu já tinha certeza de uma coisa.
Eu não podia voltar para casa com o Caio imediatamente. Nem tinha certeza se queria voltar algum dia. E admitir isso doeu. Mas doeu de um jeito honesto, que não machuca só, também esclarece. Peguei o celular. 2 mensagens do Caio. A primeira: obrigado por ter ido. Eu merecia ouvir cada palavra. A segunda, enviada meia hora depois. Quando você quiser conversar, eu tô aqui. Eu não respondi. Não por raiva, mas porque eu estava cansada demais para qualquer movimento emocional. Era preciso um intervalo entre o que tinha acontecido e o que viria. Bloqueei as notificações do nome dele. Ainda não era hora de abrir espaço para ele de novo. Nos dias seguintes, mudei de rotina completamente. Acordava cedo, caminhava pelas ruas da cidade, sem destino, só deixando o corpo seguir. Passava pela feira da praça, onde vendedores já me cumprimentavam com um aceno tímido, como se reconhecessem minha presença recorrente, mas não ousassem puxar conversa. Eu tomava café numa padaria pequena, dessas com balcão de fórmica e cheiro de pão fresco, onde ninguém me conhecia e onde eu podia ser só uma mulher grávida pensando na vida, não a nora magoada que sumiu, não a esposa acusada, não a menina forte da família. Ali, eu era só eu. E isso, de certa forma, me devolveu algo que eu não percebia que tinha perdido, a minha própria identidade fora da dor. Às tardes, eu lia coisas leves, caminhava devagar, passava creme na barriga tentando imaginar o rosto da minha filha. Às vezes ria sozinha com a ideia de criar alguém tão pequeno, que ainda nem tinha nome, mas já ocupava tanto espaço dentro de mim. À noite, o hotel ficava silencioso. Eu me sentava na cama e deixava o ventilador girar, criando um barulho constante que acalmava a mente. E era sempre nesse momento que os pensamentos mais profundos apareciam. Sobre mim. Sobre ele. Sobre nós dois. Se é que esse nós dois ainda existia. Eu sabia que o Caio estava tentando. Sabia que buscou terapia, que tinha falado com o pai, que tinha aprendido, na marrão, que confiança não se reconstrói no susto. Mas havia uma coisa que ninguém podia fazer por mim. Decidir se eu ainda queria esse lugar ao lado dele. E eu não sabia. Era a primeira vez em anos que eu admitia isso com clareza. Sem culpa. Sem se esconder. Na metade daquela semana, recebi uma ligação da doutora Clarice, minha advogada. Lívia, só estou ligando para confirmar. O documento que ele assinou está tudo certo. Tá? Já está registrado. Agora, formalmente, não existe nenhuma acusação contra você. E ele reconhece a paternidade. A voz dela era firme, segura. Isso te protege. Eu o agradeci. E desliguei com a sensação profunda de que, pela primeira vez em semanas, o chão estava firme sob meus pés. Mas o coração ainda era território instável. Na noite seguinte, minha amiga Ana me ligou por vídeo. A imagem dela apareceu tremida, com o cabelo preso de qualquer jeito e uma cara preocupada. Tá viva? Ela perguntou, sem cerimônia. Tô, respondi, com meio sorriso. Exausta, mas viva. Você tá com aquela cara de quem tá pensando demais. É, admiti. Tô tentando entender quem eu sou longe dele. Ana fez um barulho de aprovação. Isso aí, mulher. Antes de decidir se quer voltar para esse casamento, você precisa saber se ainda quer a mulher que você é dentro dele. Eu fiquei olhando para a tela. Aquela frase bateu fundo. Porque era verdade. E eu ainda não sabia a resposta. Se eu voltar, continuei, vai ser porque eu quero. Não porque eu devo. Não porque ele pediu. Não porque a família espera. Não porque o bebê precisa. Eu não quero criar minha filha dentro de um casamento remendado, só pela metade. Ana sorriu de um jeito orgulhoso. É isso. Agora você está começando a falar como alguém que sabe do próprio valor. Eu senti meu peito expandir com um tipo diferente de força, calma, densa, madura. Quando desliguei, fiquei olhando meu reflexo no vidro da janela. A mulher que olhava de volta não era a mesma que saiu correndo daquela casa dias atrás. Ela parecia inteira. Machucada, sim, mas inteira. No entanto, quanto mais o tempo passava, mais uma sensação estranha crescia dentro de mim. A de que eu ainda precisava encerrar alguma coisa com Caio.
Não o casamento, isso ainda era cedo demais. Mas o silêncio. Porque, apesar de tudo, ele era o pai da minha filha. E, de algum jeito, eu sabia que não poderia simplesmente desaparecer da vida dele sem uma última conversa, dessa vez, calma, sem testemunhas, sem documentos, sem acusações. Uma conversa honesta. Talvez essa conversa fosse doer. Talvez me libertasse. Talvez abrisse caminho para uma reconstrução. Ou talvez selasse o fim. Mas eu sabia, com clareza, que já estava na hora. Eu respirei fundo, peguei o celular, desbloqueei a tela e toquei no nome dele. Escrevi uma mensagem curta. Podemos conversar. Só nós dois. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Quando e onde você quiser. Fechei os olhos. O próximo encontro decidiria o futuro, não só do casamento, mas de tudo que eu me tornaria nos meses seguintes. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo da resposta. Eu estava pronta para ouvir a verdade. Não a dele. Não a da família. A minha. Marquei o encontro no fim da tarde, num lugar neutro, um parquinho antigo perto do rio, onde quase nunca tinha movimento durante a semana. Eu escolhi ali porque não era nossa casa, não era a casa da família dele, não era um restaurante cheio de olhares curiosos. Era um espaço aberto, simples, onde cada um poderia respirar sem paredes apertando. Cheguei primeiro. O sol já começava a descer, colorindo tudo de laranja, aquele tipo de luz que deixa até silêncio bonito. Sentei num banco de madeira gasto, passando a mão no encosto como quem procura firmeza em algo antigo. A verdade é que eu estava calma. Mais calma do que imaginei que estaria. Talvez porque a maior parte da dor já tinha sido enfrentada. Talvez porque, no fundo, eu sabia que essa conversa não era sobre salvar ou acabar com o casamento. Era sobre salvar a mim mesma da dúvida. Uns minutos depois, eu ouvi passos lentos na grama. Era o Caio. Ele parou a alguns metros, como se pedisse permissão para existir perto de mim. Posso sentar? Perguntou, num tom quase sussurro. Pode, respondi, sem olhar de imediato. Só depois que ele se acomodou no banco, eu virei o rosto. Ele parecia cansado. Não um cansaço físico, mas aquele que pesa na alma. Olhos fundos, ombros caídos, como se tivesse envelhecido alguns anos nas últimas semanas. Obrigado por me encontrar, ele disse, evitando me encarar direto. Eu apenas assenti, esperando. Era a vez dele. Ele respirou fundo, longamente, como quem reúne coragem não para falar, mas para se despir emocionalmente. Eu não sei por onde começar, admitiu. Mas acho que o certo é, pelo que eu virei, pelo homem que você viu aquele dia. Ficou alguns segundos em silêncio. Eu passei a vida inteira achando que precisava provar alguma coisa. Pro meu pai, pro Gustavo, para mim mesmo. Sempre senti que eu era o filho que quase dá certo, mas não chega lá. E quando a gente começou a tentar ter filho e não acontecia, eu comecei a me sentir defeituoso, que eu era o problema, que você ia perceber que podia ter uma vida mais leve sem mim. A voz dele falhou. Ele ajeitou a respiração e continuou. Quando você foi para Salvador, eu tentei ser forte, mas cada dia longe parecia me deixar menor. E eu fui criando medo. Medo que virou fantasia. Fantasia que virou certeza. Uma certeza que eu inventei sozinho. Ele respirou outra vez, com dificuldade. Eu não queria ser traído, Lívia. Então me convenci de que já tinha sido. É ridículo dizer isso em voz alta, mas é a verdade. Eu ouvi tudo sem interromper. Não por frieza, mas porque, pela primeira vez, ele estava enxergando a própria sombra de frente. E quando vi o extrato da clínica, ele continuou. Eu entrei em pânico. Não pensei em data. Não pensei na lógica. Eu pensei em proteger a mim mesmo. E, no processo, feri você mais do que qualquer coisa que alguém já fez comigo. Ele baixou a cabeça. Eu sei que não mereço perdão. Mas preciso que você saiba que eu entendi o que fiz. E que não vou colocar isso em você de novo. Nem em mim. O vento soprou, levantando folhas secas ao redor do banco. Eu respirei fundo antes de responder. Caio, eu não vim aqui para ouvir justificativa. Eu vim para ouvir verdade.
E você está me entregando ela agora. Toquei a mão na barriga, de leve, sem pensar. Mas entender não apaga o que aconteceu. Entender não cola o que quebrou. Ele engoliu seco, concordando, mesmo doendo. Eu quero ser pai, ele disse, olhando para minha barriga pela primeira vez desde que chegou. Quero ser presente, quero fazer tudo certo, quero acompanhar consultas, quero cuidar. Mesmo que você não volte para mim, eu quero estar aqui por ela. Meu peito apertou. Não de mágoa, mas de algo diferente, mais terno, mais difícil. Eu sei que você quer, respondi, sincera. E isso importa para mim. Importa para ela. Mas é justamente por ela que eu preciso pensar se eu consigo construir um lar ao seu lado sem medo de ser acusada de novo cada vez que você ficar inseguro. Ele fechou os olhos por um segundo, como se as palavras o atravessassem com força. Eu estou na terapia. Ele disse, 2 vezes por semana. E estou descobrindo um monte de coisas sobre mim que eu fingia que não existiam. Minha terapeuta disse que insegurança não some como poeira, que a gente precisa trabalhar nela igual obra antiga, tirando rachadura por rachadura. Ele deu um meio sorriso triste. Eu tô disposto a fazer isso, mesmo que eu termine sozinho. Eu só preciso me tornar alguém que não machuque quem eu ama. Eu senti uma pontada de algo quente no peito. Não era reconciliação. Era reconhecimento. Porque ele, ali, diante de mim, não era o homem que me acusou. Era o homem que finalmente entendeu que precisava mudar. Caio, comecei, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu não sei o futuro. Não sei se vamos voltar. Não sei se dá para reconstruir tudo. Mas eu sei que estou aberta a caminhar devagar. Ele abriu os olhos devagar, como quem não ousava acreditar. Devagar, reforcei. Sem pressa. Sem promessa. Sem obrigação. Ele assentiu, emocionado, sem tentar aproximar a mão da minha. Eu respeito isso, disse, com sinceridade evidente. Ficamos alguns segundos em silêncio, olhando o rio refletindo o final do dia. O vento quente carregava cheiro de mato e terra, cheiro de interior, de simplicidade, de começo. Eu quero que você participe da gravidez, continuei. A gente escolhe como. Consulta por consulta. Sem confundir as coisas. Sem forçar um recomeço que talvez nem exista ainda. Ele respirou fundo, como quem recebe um presente sem esperar. Obrigado, disse, com a voz baixa. Obrigado por me permitir isso. Nos levantamos ao mesmo tempo, quase sincronizados, mas ele se afastou um passo para não invadir meu espaço. Foi um gesto pequeno, mas cheio de respeito. Eu te levo até o hotel? Ele tentou. Não precisa, respondi. Mas obrigada. Caminhei na direção oposta dele, sentindo a grama seca estalar sob meus pés. Quando olhei de relance, vi o Caio parado, olhando para a água, com as mãos no rosto, não chorando, mas respirando fundo, como quem tenta se reorganizar por dentro. E eu entendi. Ele não era mais o homem que tentou me culpar, mas também ainda não era o homem com quem eu poderia voltar. Ele estava em transição. E eu também. No carro, coloquei a mão sobre a barriga. Minha filha mexeu de novo, mais forte dessa vez. A gente fez o que tinha que fazer, sussurrei. Enquanto dirigia de volta ao hotel, senti algo muito profundo tomar forma dentro de mim. Não um fim. Não um recomeço. Mas um espaço. Um espaço onde eu podia respirar, pensar, existir sem medo. Um espaço onde a verdade não doía mais. Só mostrava caminhos. Alguns dias depois, eu faria minha próxima consulta. E o Caio estaria lá, sentado do lado de fora, esperando. Não para controlar, não para vigiar, mas para participar do jeito certo. E talvez, mais adiante, quando as rachaduras dele estivessem tratadas, quando as minhas dores estivessem cicatrizadas, talvez a gente conversasse de novo sobre nós. Mas, naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu me escolhi. E escolher a si mesma. Descobri ali, naquele fim de tarde. É o começo de qualquer história que realmente vale a pena viver.